olha aí, pessoal, a senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, parece estar muito preocupada com o futuro do partido. Pois é, ela está questionando um suposto movimento, você está vendo isso? Eu não, mas um suposto movimento do governo Lula em direção ao centro, e ela disse que ir para o centro pode significar a morte do PT, o fim desse partido. Será que isso é verdade? Tem vários pontos aqui nessa história que nós temos que considerar. Sim, o PT, é claro, sempre se aliou ao centro para conseguir governar, para conseguir chegar ao poder, trazer o Alckmin para a chapa do Lula. Não foi nada além de um grande aceno para o centro, talvez o que faltou para o Bolsonaro, inclusive em 2022, várias coisas faltaram, essa é a verdade. Mas existe essa tendência. De fato, agora temos que lembrar que essa é uma análise da Gleisi Hoffmann e que neste momento existe um racha muito claro, muito evidente no PT, duas facções se digladiando para saber quem vai ocupar a presidência do partido. A facção da Gleisi Hoffmann é aquela mais política, aquela mais da foice do martelo mesmo, aquele tipo de comunismo mais arraigado que não está nem aí para equilíbrio fiscal. E do outro lado nós temos o senhor Fernando Haddad, o Edinho Silva, que é um cara que tenta puxar mais para o centro e acaba que é um choque dessas duas ideologias. É claro que a declaração da Gleisi Hoffmann não passa disso, né, de um manifesto político e nem tanto uma análise real do que tem acontecido com o PT. Vamos conversar sobre isso aqui, ver se procede a análise da Gleisi Hoffmann e também conversar sobre qual seria a melhor estratégia para a sobrevivência do PT, né? Tomara que eles errem de estratégia, eu torço para que isso aconteça, mas o que faria o partido não apenas não desaparecer, mas se tornar mais relevante? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Em primeiro lugar, PT é o Lula, Lula é o PT. Não há partido hoje sem o Lula. Se o Lula deixa de existir, se ele desaparece por completo, o partido não dura 5 anos, né? O Lula é quem sustenta o PT até hoje. Veja aí, por exemplo, que você não teve grandes resultados que não estavam diretamente ligados ao Lula em 2022, e esse ano foi muito ruim do ponto de vista eleitoral municipal. O partido saiu muito enfraquecido e os partidos satélites também tiveram um desempenho pior do que antes. Ou seja, né, a esquerda como um todo está muito enfraquecida e o PT depende absurdamente e completamente do Lula para continuar sobrevivendo. Não há hoje um único nome que seja viável na disputa contra qualquer nome de direita que seja em 2026. Você viu, teve pesquisa sendo realizada que mostra o Bolsonaro derrotando o Lula no segundo turno e a viabilidade da Michele Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas também contra o Lula. E se você tirar o Lula da equação e colocar o Haddad, aí todo mundo ganha dele, até aquele cara lá que... Esqueci, o Caiado, né, que tá aparecendo aí agora, até o Caiado ganha do Fernando Haddad, até o Pablo Marçal ganha do Fernando Haddad. Então não há ninguém na esquerda hoje. Você não tem um Tarcísio de Freitas na esquerda, não tem uma Michele Bolsonaro, que é a Janja. Faz o teste de colocar a Janja disputando aí nas pesquisas para ver o que dá, né? Então, o PT realmente está com um problema sério nesse sentido, e muitos já falam no fim do PT. Eu acho que é um pouco cedo para tratar disso, porque o partido evitou o problema lá do PSDB, que acabou. O PSDB mesmo acabou. Já fiz vídeo aqui no canal explicando porque o partido está ali nos seus estertores, na sua agonia, porque escolheu um caminho errado lá atrás. E a realidade mostrou que o PSDB na prática não era um contraponto ao PT. Na verdade, era a estratégia das tesouras, como diria o finado Olavo de Carvalho, e nada além disso. E aí o PSDB decaiu muito rapidamente no gosto do brasileiro. Aquele brasileiro mais inclinado à direita foi substituído pelo Bolsonaro
e por todo esse movimento que se consagrou em 2018. Né? O PT não cometeu esse erro lá atrás. O PT tem o seu eleitorado cativo, que é de esquerda, e tem se mantido assim desde então. Né? Mas o que a Gleisi Hoffmann falou aqui de forma geral? Né? Perguntaram aqui a respeito de fazer um movimento político ao centro, né? Se seria interessante para o PT fazer isso, e ela disse o seguinte, né? Diálogo político com o centro nós tivemos na campanha e ampliamos no governo. Já tentaram matar o PT e não conseguiram. Não podem pedir agora que o PT tire a própria vida, vamos colocar assim. O YouTube não gosta dessas palavras aqui, não é? Rompendo com a base social que nos trouxe até aqui. Aquele papo de sempre ali e tudo mais, né? Ela entrou aqui também no ponto das eleições, mas eu já vou falar disso aqui. Ela criticou, aqui está o ponto interessante, a grande chave para entender esse pronunciamento, essa fala da senhora Gleisi Hoffmann, ela criticou o pacote de corte de gastos, né? Na verdade, ela criticou a reação do mercado a isso. Primeiro, ela disse que tem que realizar um aumento real, sim, do salário mínimo e reformar a tabela do imposto de renda para aumentar a isenção, porque isso aqui são princípios da base social do PT e o mercado estaria pedindo para que o PT negasse tudo aquilo que foi historicamente defendido, né? Então, e ela falou aqui que não, temos que falar mais do que é bom no governo, o PIB está crescendo, o desemprego está caindo, a renda está aumentando, né? Mas a sensação da sociedade, uma construção dessa sensação não está funcionando, é preciso aí um empenho maior na comunicação. Isso aqui o Lula já falou também, enfim, não é novidade nenhuma, é aquela desculpa já conhecida. O grande ponto é eleições para a presidência do PT. E perguntaram isso aqui para Gleisi Hoffmann também, só que ela não entrou em detalhes, nem falou se vai apoiar algum nome nesse sentido. Ela é atualmente a presidente do PT, e falou aqui que vai ser divulgado o calendário do processo de eleição, depois vai ter a discussão aí para definir o nome e tudo mais, né? Pois bem, mas a gente já sabe, a essa altura do campeonato, muito bem inclusive, que há sim duas alas, duas facções no PT, conforme eu já falei. A facção da Gleisi Hoffmann é essa mais esquerdista mesmo, aquela coisa mais tradicional e obsoleta da esquerda, a esquerda da luta de classes e tudo mais. E ela tem defendido um time chamado, a ala chamada, né, de a ala do Nordeste. Políticos do Nordeste, especialmente o Capitão Cueca, o José Guimarães, que seria o candidato dela, então, para o PT. Enquanto que o candidato do Lula, ao que tudo indica, é o Edinho Silva, prefeito atualmente lá em Araraquara. Só que ele tem um problema sério de ter feito uma péssima eleição para sua vice agora este ano, né? Ela foi trucidada nas urnas, basicamente, por um candidato, se eu não me engano, do PL do Bolsonaro, né? Mas um candidato de direita, que seja. Então ele não conseguiu fazer a sua vice, né? Aliás, eu acho que não é do partido do Bolsonaro, não. Mas enfim, não faz diferença. O fato é que ele ficou queimado nessa história. Em São Paulo o PT diminuiu consideravelmente, então os nomes grandes do PT de São Paulo, até o próprio Haddad, né? Não estão com muita moral para essas eleições, enquanto que o Nordeste conseguiu aumentar o número de prefeituras. Cidades pequenas, é claro, mas o número absoluto de prefeituras aumentou lá no Nordeste, por causa do Nordeste. Então, há essa disputa de forças aí e de poderes. Só que o Edinho Silva é um contraponto a Gleisi Hoffmann, criticou ela, inclusive, aí, porque ele tem uma postura mais de defender o Fernando Haddad ao invés de atacá-lo. E foi feito um manifesto poucos dias atrás criticando, né, a possibilidade de corte de gastos e etc. E embora a Gleisi Hoffmann tenha falado aqui que não, isso não é uma crítica ao Haddad e tudo mais, caramba, a gente já viu essas críticas serem feitas em eventos do próprio PT, eles reunidos ali, o Haddad presente e ele sendo criticado publicamente pela Gleisi Hoffmann e pelo José Guimarães, pelo Capitão Cueca também. Então é claro que há uma disputa nesse sentido. O Edinho Silva seria, portanto, né, o cara alinhado ao Fernando Haddad. Provavelmente por isso é o candidato preferido do PT, do Lula, né, vai fechar bastante com ele.
mas a Gleisi Hoffmann pertenceria, portanto, a outra facção aí, defendendo esse tipo de coisa aqui, né? Um retorno à base da esquerda e nada de relação com o centro, né? Pelo menos no discurso, é claro. Isso aqui poderia funcionar do ponto de vista parlamentar, sim. É o que o PSOL tem feito. O PSOL fracassou miseravelmente nas eleições deste ano, praticamente desapareceu enquanto força municipal. Logo na sequência, a Erika Hilton tirou da manga a carta da jornada, da redução da jornada 6x1. Isso aí criou um bafafá. Todos os deputados do PSOL a favor e etc. Que é uma coisa completamente desastrosa para a economia, mas é a típica proposta de esquerda. O PCO falava isso lá atrás, sei lá, 20 anos atrás o PCO já falava disso. É o tipo de coisa de discurso de esquerda e que dá visibilidade para os envolvidos, né? Vai fazer com que o Guilherme Boulos tenha mais votos, a Erika Hilton tenha mais votos e tudo mais. Para o legislativo é uma beleza esse tipo de discurso mais radical. Para governar o país e para se eleger numa campanha presidencial, não. Isso é um problema. Todo partido tem que se aproximar do centro para conseguir fazer isso, ter um discurso mais equilibrado. Não sei se a Gleisi Hoffmann sabe disso, ou se ela não se importa, ou se ela não está nem aí mais neste momento, mas seguir a estratégia dela, muito pelo contrário, isso sim seria a morte do PT. Para o PT permanecer vivo hoje, ele tem que sair dessa extrema esquerda e dialogar mais com algo como uma centro-esquerda, que é o que realmente a gente tem visto em matéria da esquerda no espectro político em grande parte do mundo civilizado, onde há democracia. De fato, seria uma forma de modernizar o PT. Agora resta saber se os caciques querem seguir por esse lado ou querem ir para o extremo, voltar para o extremo de onde eles nunca deveriam ter saído. E se você quiser ver a análise que eu fiz sobre o PSDB, vou deixar relacionado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.